Oi pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do nosso curso e vamos continuar falando sobre o processo de subordinação, só que agora vinculado aí à estrutura e aos elementos que vão compor as orações adjetivas. Bom, nós já falamos em uma aula anterior a respeito, né, do fato das orações subordinadas adjetivas equivalerem, funcionarem como um adjetivo, e hoje nós vamos nos aprofundar em relação a alguns aspectos vinculados a isso. Bom, perceba uma coisa, aqui nessa primeira parte da aula, nós podemos observar uma equivalência que retoma esse aspecto que eu acabei de citar, né, uma equivalência entre a oração subordinada e no período composto e o período simples. Então perceba, o aluno que estuda vence na vida. Essa estrutura, tá, que aparece ao lado do substantivo aluno é equivalente no período simples a um adjetivo. É esse fato que faz com que ela seja subordinada adjetiva. E aí, uma coisa importante, as orações subordinadas adjetivas, elas vão utilizar um outro modelo de transpositor que vai ser o pronome relativo, tá? E aí, alguns aspectos importantes sobre o pronome relativo. Em primeiro lugar, como o adjetivo sempre caracteriza o substantivo, esse pronome relativo precisa aparecer após um nome, geralmente um substantivo ou um outro pronome, tá? Qualquer. E outro elemento que faz com que nós possamos diferenciar o que pronome relativo do que conjunção integrante é o fato de que quando ele funciona como pronome relativo, ele é sinônimo de o qual e suas variações, tá? Perceba que aqui a gente pode fazer essa substituição. O aluno, o qual estuda, vence na vida, tá? Esses dois elementos, essas duas características são as mais importantes para você saber diferenciar na escrita, dentro do período composto, né, quando o que é conjunção integrante e quando o que é pronome relativo. O outro aspecto importante que aparece aqui no segundo exemplo é o seguinte, que nós vamos nos aprofundar mais um pouco daqui alguns minutos, é o seguinte. O pronome relativo ele pode vir sem preposição ou ele pode vir com preposição, tá? A preposição é um elemento, vai ser um elemento representativo porque ela vai sinalizar posteriormente que tipo de função sintática o pronome relativo vai exercer, tá? E aí, aqui nesse caso, né, nós temos um exemplo em que o pronome relativo é preposicionado. O livro de que necessitavas está esgotado. Então, essa estrutura em negrito é a nossa oração subordinada adjetiva. E aí, pensando na questão da equivalência, o livro de necessidade, né, de alguém está esgotado. Perceba que aqui, essa estrutura de necessidade, ela tem um valor de locução adjetiva, que é uma outra estrutura equivalente ao adjetivo no período simples. Agora, a respeito desse aspecto da função sintática do pronome relativo, das funções sintáticas, né, não é uma só, como é que a gente pode localizar essas funções sintáticas? Da seguinte forma, a outra função do pronome relativo na estrutura do período composto é evitar a repetição do termo antecedente, tá? O termo antecedente, como eu disse, é sempre um substantivo ou um outro pronome qualquer, geralmente, tá? Que vem imediatamente antes do pronome relativo. Portanto, é por isso que ele se chama termo antecedente. E aí perceba uma coisa. Aqui nós retomamos o exemplo inicial para mostrar esse aspecto. O aluno que estuda vence na vida. Perceba, se aqui eu tenho um período composto, esse substantivo vai se repetir quando eu desmembro esse período composto em dois períodos simples. Perceba, o aluno vence na vida. O aluno
estuda. Eu tenho duas informações diferentes a respeito do substantivo aluno. O que, nesse contexto, está exercendo a função de evitar a repetição do substantivo aluno, portanto, ele passa a ser um substituto do termo antecedente aluno. E aí, nós chegamos a essa estrutura do período composto, tá? Mas se a gente for desmembrar o período composto em duas orações, a gente pode observar com clareza a repetição do termo antecedente vinculado a duas informações diferentes. O aluno vence na vida, o aluno estuda, né? Perceba que quando a gente transforma os dois períodos simples em período composto, essa informação, né, a respeito do fato do aluno ser estudante aparece, nesse caso, intercalada dentro da oração principal. Esse é um aspecto importante, bastante importante, tá? As orações subordinadas adjetivas, elas podem aparecer geralmente intercaladas dentro da oração principal, ou, em alguns casos, ela pode aparecer na sequência, tá? Mas o mais usual, o mais comum é a oração subordinada adjetiva aparecer intercalada, tá? Como aparece em todos os exemplos aqui, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Que sinaliza a repetição, né? Nos dois períodos simples aqui na sequência do exemplo, a repetição do termo do livro. Perceba uma coisa importante. Aqui, no período composto, o livro de que necessitavas está esgotado. Perceba que, nesse caso, o pronome relativo está preposicionado. Essa preposição, quando você faz essa verificação através do período simples, ela tem que aparecer também em um dos dois períodos, né? E aí ficaria como? O livro está esgotado, né? Perceba que essa informação é a oração principal, o livro está esgotado. E aí eu tenho, tu necessitavas do livro. Então, ou seja, esse termo antecedente apareceu no primeiro período simples e no segundo. Aqui, nesse último exemplo, nós podemos observar que, mesmo com o pronome relativo preposicionado, eu posso vincular o termo antecedente nas duas orações, tá? Na primeira, ele está sem preposição, porque ele exerce a função de sujeito, né? O que está esgotado? O livro. E aqui, ele é preposicionado porque ele vai exercer a função de objeto indireto, tá? Bom, a questão aqui eu tive a preocupação de trazer para vocês exemplos em que todos os pronomes relativos que existem estão sendo utilizados, tá? E um detalhe importante, os pronomes relativos, eles têm alguns usos específicos que precisam ser considerados dentro dos contextos, tá? E aí o seguinte, aqui nós temos, no primeiro exemplo, os garotos que estudavam grego eram gênios. O que é o pronome relativo universal, tá? Quem diz isso é o Evanildo Bechara. Ele é o pronome relativo que, pelo menos na oralidade, no nosso português culto padrão, né, oral, é utilizado com bastante frequência. E um detalhe importante, o que é um pronome relativo que pode retomar qualquer tipo de substantivo ou pronome, seja ele ser vivo, seja ele objeto, seja ele lugar, ele é universal por isso, porque ele pode ser utilizado como um grande coringa aí, né, para retomar qualquer tipo de nome, principalmente substantivos ou pronomes, outros pronomes. O pronome relativo o qual, como ele é sinônimo do que, ele também tem esse aspecto universal, tá? E aí ele pode retomar também substantivos, pronomes, seres animados, inanimados, lugares e assim por diante. Agora, ele tem uma particularidade que, de acordo com a gramática normativa, é diferente do que é o seguinte, em situações em que
o que precisa vir preposicionado, se a preposição tiver 2 ou mais sílabas, é adequado que você use o pronome relativo o qual no lugar do que, tá? E isso se deve a uma questão de eufonia, tá? Perceba, se eu troco o qual por quê? O livro sobre que falávamos não existe mais. É possível utilizar essa estrutura? É, mas ela causa um certo ruído, né, quando pronunciado. Então, quando o pronome relativo é preposicionado, se essa preposição tiver mais de uma sílaba, aliás, perdão, de 2 ou mais, é interessante utilizar o pronome o qual, a qual, os quais, as quais, para melhorar essa questão da eufonia. Nesse terceiro exemplo, nós temos o pronome relativo quem. E esse já é um pronome mais específico. Ele pode vir, né? Ele geralmente vem preposicionado, mas ele é um pronome mais específico por quê? Porque ele retoma substantivos que sejam seres vivos e geralmente pessoas, tá? E perceba aqui o exemplo. A atriz a quem me dirigi morava em um bairro nobre. Perceba, a atriz é um ser humano, tá? Ela tem, né? É um ser humano, um ser vivo, que nesse caso, se fosse um ser personificado, também poderia ser utilizado o quem, mas como ela é um ser humano, né? O quem aparece retomando esse substantivo que tem essa condição. Aqui nós temos um aspecto interessante também que é muito comum na oralidade, tá? Mas que deve ser evitado na escrita, que é usar o onde indiscriminadamente. Em que momentos eu vou usar o onde? Tá? O onde é um pronome relativo que vai ser utilizado para retomar um substantivo que indique um lugar fixo. Tá? Então perceba, olha aqui o verso do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Perceba, aqui o palmeira é um lugar fixo, né, de morada do sabiá. Portanto, eu vou usar o onde para retomar um lugar fixo. Se o substantivo se o termo antecedente não representar um lugar fixo, é interessante utilizar em que e não onde, tá? E aqui nós temos algumas variações. A variação aonde e donde. Em que momentos eu uso isso? Eu vou usar essas variações de acordo com a regência do verbo da oração subordinada, tá? Perceba aqui, o país aonde fui passava por dias de muito calor. A oração adjetiva aqui é aonde fui, né? O verbo ir aqui exige a preposição a. Eu fui aonde, né? Ao país. Portanto, esse aqui eu vou usar o aonde porque a preposição a é exigida pelo verbo ir, que aparece na oração subordinada. E o donde é uma contração da expressão de onde, certo? E aí, o que nós temos aqui? O país de onde vim tem uma cultura diferente. Perceba, olha a regência do verbo vir, né? Quem vem de algum lugar. Então, essa preposição que é exigida pelo verbo vir, ela aparece fundida, né, através de um processo de contração, com o pronome relativo onde, né? É por isso que aparece dessa maneira. Agora, uma coisa importante, essa possibilidade de utilização do onde, em português, ela na oralidade nula mesmo, né? E hoje em dia ela se verifica muito em textos um pouco mais clássicos, canônicos, né, mais antigos. Não é um uso muito frequente na oralidade. E para finalizar, nós temos aqui os 2 últimos exemplos, com cujo, né, esse pronome relativo também na oralidade e na escrita de textos do dia a dia, jornal, internet, é um pronome que desapareceu, sumiu, né? Mas quando que ele vai ser utilizado? Ele é um pronome relativo que é utilizado para indicar uma relação de posse,
com o substantivo antecedente. O substantivo antecedente pode ser um objeto, pode ser um ser vivo, isso independe, tá? A relação de sentido que o pronome relativo vai estabelecer aqui com o termo antecedente é sempre uma relação de posse, tá? Então, perceba, eis a dona do mercado, de cujos empregados falei. Perceba, aqui o cujos, ele vai indicar que os empregados pertencem à dona do mercado. É essa a ideia, tá? Porque se você for transformar isso aqui em período composto, você tem, eis a dona do mercado. Eu falei dos empregados da dona do mercado. Tá vendo? Aqui o cujos indica que ela seria supostamente a dona, né? Ela tem responsabilidade sobre os empregados que trabalham para ela, tá? E aqui, no último caso, tudo quanto considerei é em vão. Esse quanto é um pronome relativo que é muito específico, utilizado somente para expressões que tenham o intuito de quantificação, tá? E é muito importante um outro aspecto. Esse pronome relativo, ele sempre vem acompanhado de outro, o termo antecedente sempre é outro pronome. Tudo, nada ou ninguém, tá? Geralmente. Mas os mais comuns é tudo ou todos, tá? O termo antecedente dele quase nunca é um substantivo, sempre vai ser um pronome, tá? Bom, aqui, agora eu vou pormenorizar, né, como que a gente encontra a função sintática do pronome relativo, tá? Função sintática do pronome relativo. E um aspecto importante, tá? Importantíssimo. Nós temos a função sintática do pronome relativo e a função sintática da oração subordinada adjetiva. A função sintática da oração subordinada adjetiva é de adjunto adnominal, tá? A função da oração, aquelas que eu apresentei no primeiro slide, elas têm uma função de caracterização do substantivo, justamente por isso que elas são adjetivas. Agora, o pronome, como ele substitui o termo antecedente, ele também pode exercer funções sintáticas. Ele vai exercer algumas, né, que nós já conhecemos aí do período simples. E para que a gente possa identificar essas funções sintáticas, nós precisamos desmembrar o período composto em 2 períodos simples, tá? Então perceba, olha o primeiro exemplo. Nesse caso, o que vai exercer a função de sujeito. Vamos ver por quê. Vamos homenagear todo aquele que nos empresta sua testa, tá? Perceba, esse aqui é o período composto, né? Vamos homenagear, opção verbal, empresta, segundo verbo, segunda oração, duas orações conectadas pelo que? Período composto. Ótimo. Agora, perceba, para que eu possa identificar a função sintática do pronome relativo, basta eu copiar o conteúdo da oração subordinada com o termo antecedente. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aquele nos empresta sua testa. Ó, a oração subordinada é nos empresta sua testa, certo? O que eu fiz? Eu copiei essa estrutura, a oração subordinada, e realoquei o termo antecedente nela. Então, quem que nos empresta sua testa? Aquele. Quando eu faço esse exercício, eu faço essa troca, eu percebo que o que substitui o aquele na posição de sujeito. Então, esse pronome relativo exerce a função de sujeito. Agora, olha o segundo exemplo, um exemplo de objeto direto. Ele ou ela diz que se guardou da brincadeira, que ele não brincou. Perceba, a oração subordinada está aqui, que ele não brincou. O termo antecedente, brincadeira. O que eu faço? Copio a oração subordinada e tento realocar, eu preciso realocar o termo antecedente dentro da oração subordinada. E aí, dependendo da posição do termo antecedente
na oração, no período simples aqui, dentro da oração subordinada, eu consigo identificar a função sintática do pronome relativo. Então perceba, ele, da onde saiu essa frase aqui? Ele não brincou a brincadeira. Aqui, saiu daqui. Ele não brincou. Tá aqui a oração. Ele não brincou. Ele não brincou o quê? A brincadeira. Tá vendo? O termo antecedente apareceu no período simples. Então, nesse caso, ele não brincou o quê? Eu tenho essa expressão como complemento verbal. Um complemento verbal sem preposição. Portanto, nesse caso, objeto direto, o pronome relativo exerce a função de objeto direto. Um exemplo com objeto indireto, tá? Os sonhos de que necessito encontram-se na poesia. Qual que é a oração subordinada? De que necessito. Essa que eu vou copiar, né? O sujeito aqui está oculto, quem necessita sou eu, né? Eu necessito de que. E aí, um aspecto muito importante, extremamente importante, se o pronome relativo estiver preposicionado, essa preposição tem que aparecer na reescrita, sempre, obrigatoriamente, tá? É importante lembrar disso. Eu necessito de quê? Dos sonhos. Perceba, a preposição apareceu após o verbo e após a preposição o substantivo, né? O termo antecedente. Então, nesse caso, como esse termo é preposicionado e completa o sentido do verbo, objeto direto, indireto, certo? E aí, o pronome relativo aqui exerce a função de objeto indireto. Função de adjunta de nominal. A função de adjunta de nominal só pode ser representada pelo pronome relativo cujo. E aí, o seguinte, aqui eu tenho, eis o mestre de cujos discípulos falei. Cujos aqui é o meu pronome relativo, ele está preposicionado, atenção nesse aspecto, a preposição vai ter que aparecer, né? E aí a oração adjetiva é essa, de cujos discípulos falei. Beleza, de novo, sujeito oculto, né? Eu falei dos discípulos do mestre. Perceba, eu falei dos discípulos, tá vendo? Eu copiei aqui, eu falei dos discípulos, e esses discípulos pertencem a quem? Pertencem ao mestre, discípulos do mestre. Perceba que eu realoquei o termo antecedente mestre, associando à preposição de, tá? As últimas três funções sintáticas. Aqui, ele ouviu a sentença a que não era favorável. Perceba, aqui a oração subordinada é a que não era favorável, tá? Começa na preposição, termina no ponto final. Aí eu tenho o sujeito aqui é o ele, né? O sujeito da oração subordinada continua sendo ele. Ele não era favorável. Não era favorável a quê? A sentença. Perceba que no período simples, favorável é um adjetivo. Toda vez que um adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato atraem uma expressão preposicionada, essa expressão preposicionada é um complemento nominal. E um detalhe, perceba, aqui eu tenho um pronome relativo preposicionado, tá? Esse a aqui é uma preposição. E onde que ela aparece na tradução aqui no período simples? Ela aparece com o a com o acento diferencial. Esse acento diferencial está aqui por quê? Porque olha o a. O sentença, que é um substantivo feminino, olha o a aqui, e o a que aparece antes do que representa a preposição. Eu estou fundindo os dois as, por isso o acento. Tá? E aí, devido a essa tradução que nós fizemos, o pronome relativo que aqui funciona como complemento nominal, representa a função de complemento nominal. Adjunta adverbial. Na cidade onde me criei, a população é uma metonímia mal feita do progresso. Perceba, a oração subordinada aqui vem no começo, né? Ela vem aqui na primeira parte da frase. Onde me criei é a oração subordinada, certo? O cidade é o termo antecedente, é ele que vai ter que aparecer na reescrita do período simples. E um detalhe, nesse caso, quando o pronome relativo exerce a função de adjunta adverbial,
a preposição ela vai aparecer antes do termo antecedente, tá? Na maior parte das vezes. Ela vai aparecer antes do termo antecedente e não antes do pronome, tá? E aí fica, na tradução, no período simples, fica eu criei-me ou eu me criei, onde? Na cidade. Perceba que aqui no período simples, a gente pode observar com mais clareza que essa expressão ela indica o lugar onde a ação de se criar aconteceu, tá? E por último, nós temos o agente da passiva. O agente da passiva, ele vai acontecer geralmente com o pronome relativo quem, né? E aí, para que a gente possa observar quando que o pronome relativo vai representar a função de agente da passiva, às vezes a gente nem precisa fazer a transformação, né? Reescrever a oração subordinada em período simples. Basta a gente observar uma coisa. Qual que é a característica básica da voz passiva? A presença de um de uma locução verbal com o verbo ser. Olha a locução verbal dentro da oração. Fui amado, né? Verbo ser no passado, amado no verbo, né? No particípio. E aí, quando eu faço a tradução, né? Faço a reescrita no período simples, eu fui amado, né? O sujeito oculto de novo. Eu fui amado por Madalena. Perceba, o quem aqui substitui Madalena. E aí, como eu tenho um pronome relativo preposicionado, essa preposição aparece após a locução verbal. Perceba aqui, ó, se a gente observar a estrutura desse período simples, eu tenho uma voz passiva analítica, correto? Bom, pessoal, dando sequência aí à nossa fala, as orações subordinadas adjetivas, elas também podem ser classificadas, né, como as substantivas foram. E aí, o raciocínio de classificação das subordinadas adjetivas, ela é baseada no significado do contexto, na consideração da ideia de inclusão ou exclusão, ou ainda, baseado na ideia de algo que se refira ao todo ou à parte do todo. Então, como é que isso se verifica nos contextos? Bom, nós temos orações subordinadas adjetivas que são consideradas restritivas, tá? E o que seria essa ideia de restrição, tá? De acordo com a gramática normativa, elas são indispensáveis para o entendimento do período, pois especificam, limitam, dois verbos importantes. As restritivas, elas sempre vão, de alguma forma, especificar, limitar aquela característica a uma parte do termo antecedente, tá? Um dado sobre o significado de um substantivo ou de um pronome antecedente. E uma característica visual, tá? Das adjetivas restritivas é que elas não são marcadas por vírgula, tá? E observe o exemplo. És um dos raros homens que tem o mundo nas mãos, tá? Perceba uma coisa. O termo antecedente aqui é homens, tá? O termo antecedente representa todo o universo de homens, né? E a respeito desse universo, eu estou acrescentando, né, uma oração que tem o valor de adjetivo a uma parte desse universo. Ou seja, não são todos os homens que têm esse poder nas mãos, que têm o mundo nas mãos, que têm essa autoridade, né? É somente uma parte desse universo, tá? Então, perceba que para que a gente possa entender a ideia de restrição que vai dar origem à classificação, a gente tem que considerar essa informação contextual, tá? A ideia de restrição, ela se refere ao seguinte: eu vou adjetivar uma parte do universo representado pelo termo antecedente. Então, considerando todos os homens, somente uma parte desse grupo é que possui o mundo nas mãos, correto? E aí, por isso é que a ideia de restrição se estabelece, tá?
tá? E aí, como eu disse, a característica visual desse exemplo, né, das restritivas, é que elas vêm ausentes de vírgula, tá? Se a vírgula aparecesse, ela ia aparecer ou intercalando, né, aparecendo no começo e no fim da oração subordinada, como é o caso aqui do nosso segundo exemplo, ou ela poderia aparecer somente no começo, tá? E aí o final aqui marcando o ponto final, marcando o final da oração com o ponto final. Inclusive, aproveitando essa minha fala, eu vou retomar um aspecto importante sobre o qual eu falei, mas falei de uma forma superficial. Perceba este exemplo e este, tá? Aqui nós temos uma oração subordinada que vem na sequência da principal, tá vendo? Ela está separada da principal, né? A principal, és um dos raros homens, a oração principal termina aqui, a subordinada começa no pronome relativo e termina no ponto final. Elas estão, né, colocadas em sequência. Agora, isso aqui é menos comum, tá? Pode aparecer, mas é menos frequente. O mais comum para subordinadas adjetivas é aparecer intercalada. Intercalada é isso aqui, como a gente viu nos outros exemplos anteriores. E aí perceba, o tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe a cópia de papéis de autos. Então perceba, a oração principal é tio Cosme confiava-lhe a cópia de papéis de autos. Tá? Essa é a oração principal. E no meio dessa oração principal, inserida dentro dessa oração principal, eu tenho uma subordinada, iniciada pelo pronome relativo que está caracterizando o termo antecedente, tio Cosme. Tá? Nesse caso, eu tenho uma oração subordinada explicativa. Por quê? Porque, olha o conceito. Essas orações atribuem uma qualidade acessória. O que é uma qualidade acessória? É uma qualidade que pode ser citada no texto, pode não ser, que a interferência na construção do sentido não é tão marcada, não é tão profunda quanto a da restritiva. Que funciona como um apêndice, perceba, né? O apêndice é tudo aquilo que complementa, tudo aquilo que dá um realce maior, mas não é essencial para o significado da oração, tá? Para caracterizar o termo antecedente. Por isso, são dispensáveis. Quem fala isso, quem considera a oração subordinada adjetiva explicativa dispensável, é a gramática normativa, tá? Gramática descritiva vai ter um outro olhar, um pouco diferenciado, né, para subordinada explicativa, porque a gramática descritiva vai considerar o contexto sociodiscursivo, então a visão vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas isso a gente pode conversar depois no momento de dúvidas no sábado na aula. E aí, uma coisa importante, ao contrário das subordinadas restritivas, a subordinada explicativa vem sempre marcada por vírgulas, né, duas ou uma, dependendo da posição da oração no período, e ela também tem esse intuito de caracterizar, de funcionar aí como um adjunto de nominal vinculado ao termo antecedente. E, para finalizarmos esse momento de fala aqui dessa parte, algo que é muito importante, bem interessante de trazer, em termos de contribuição da gramática descritiva. A gramática descritiva costuma nomear as subordinadas adjetivas de orações apositivas. Tá? E essa contribuição ela é bastante importante para a gente entender melhor a questão da ausência ou de presença de vírgula. Por quê? Porque pensa, tudo bem, né? Essas orações, de acordo com a gramática normativa, funcionam como adjunta de nominal. Mas também, se a gente for olhar a função do aposto, né? O aposto ele pode ser especificativo, quando eu não tenho vírgula. Então eu digo, o professor Alisson é o responsável pela disciplina. Tá? Ou seja, esse Alisson aí é um aposto especificativo de professor. Ou seja, não é qualquer professor que é responsável pela disciplina. Sou eu. É um professor dentro de um universo, que é o que acontece aqui. Então, perceba que
há, no fundo, aqui uma função de aposto especificativo. E quando o aposto vem separado por vírgulas, ele é um aposto explicativo. Né? Perceba, é uma informação explicativa, é uma informação que funciona como um adendo para algo que é dito sobre o tio Cosme. Tá? Essa visão a respeito da classificação das subordinadas adjetivas, eu acho que é bastante enriquecedor, tá? Porque ajuda a esclarecer um pouco melhor por que a restrição não tem vírgula e por que a explicação tem vírgula. E para finalizarmos a aula, tá? Da mesma forma que as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas podem ser justapostas, tá? E como é que a gente identifica orações subordinadas adjetivas justapostas? Elas podem acontecer de duas formas, tá? Elas podem acontecer por meio do uso do pronome quem, preposicionado, tá? Vinculado a um termo antecedente, substantivo ou pronome, então não vemos os defeitos de quem amamos, né? Geralmente as subordinadas encabeçadas pelo quem preposicionado são consideradas justapostas, tá? Porque nesse caso aqui, né, ele tem uma particularidade. Esse quem ele não está retomando, ele não está se vinculando necessariamente a um ser vivo, tá? Que seria aí a tendência dele, tá? Esse é um outro argumento que justifica a classificação dessa oração como uma modalidade de oração adjetiva justaposta. Agora, uma outra modalidade de oração adjetiva justaposta é aquela que vem sem termo antecedente, tá? Então perceba, moro onde não mora ninguém. Essa oração, ela tem um caráter adjetivo, ela tem um caráter de adjunta de nominal, né? Mas perceba que, ao contrário deste exemplo, deste exemplo anterior, o moro é um verbo. Eu tenho aqui uma oração adjetiva sem antecedente. Essa também seria uma outra forma de justaposição da oração subordinada adjetiva à oração principal, tá? E nesse caso, o Bechara considera o onde como um pronome relativo indefinido, né? Perceba, pronome relativo indefinido, por quê? Porque ele se relaciona, né, com uma determinada palavra anterior, mas essa palavra anterior ela não está representada no contexto, por isso que ele é indefinido, tá? Ou ele chama também de advérbio relativo indefinido, porque, de novo, o onde está se relacionando a uma palavra que não está sendo apresentada no contexto, e como onde traduz uma ideia de lugar, né, eu posso classificar também como advérbio relativo indefinido, tá? Então, neste modelo e neste, eu tenho duas possibilidades de construção da oração subordinada adjetiva, né, como oração justaposta, tá? Porque ela rompe um pouco aquele padrão clássico, tá, das subordinadas adjetivas. Quando eu me refiro a esse padrão clássico, é você ter o pronome relativo, comportadinho, belezinha, do lado do termo antecedente, o termo antecedente correspondendo às expectativas do pronome relativo e assim por diante, tá? Quando essas condições não são atendidas, tá? Eu continuo tendo oração subordinada adjetiva, aqui no caso, nos dois casos, restritivas, né? Mas elas são uma outra modalidade, que são orações justapostas, tá? Mas com relação às subordinadas adjetivas, é isso, tá? Este, na minha opinião, é o tema mais espinhoso aí, talvez, do nosso curso, que vai exigir um pouco mais de atenção, um pouco mais de habilidade de vocês com relação à análise sintática, porque, como a gente pôde observar no decorrer da aula, você precisa ter um conhecimento bastante sólido do estudo do período simples para entender o período composto, então as duas coisas acabam sendo vinculadas, mas
no decorrer dos nossos encontros virtuais aí a gente conversa para tirar as dúvidas e fazer o melhor possível, tá? Muito obrigado.